Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Shalom, shalom, Christian, shalom. A todos os irmãos que vão chegando aí e que estão participando aqui comigo, eu quero dizer a você que nós temos um tempo muito profético. Eu fiz uma live domingo, e se você quiser saber mais sobre o Peça, essa live vai fazer com que você discirna coisas grandiosas, códigos, protocolos, direções do Eterno para nós. E muitos ainda não compreendem o tempo profético que nós estamos vivendo. Muitos ainda não entendem que quando nós nos alinhamos ao tempo de Deus, porque nós sabemos em Eclesiastes existe tempo para todas as coisas debaixo do céu, mas preste atenção, Deus ele estabelece um conceito poderoso a cada ano. A cada ano Deus nos dá um tempo profético para viver. Amém? Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E esse tempo é um tempo poderoso. Nós entendemos no domingo que Deus preparou, aliás, no 10º dia de Nissan, Deus fez com que Moisés desse um comando, está lá em Êxodo 12, desse um comando ao povo de Israel: separe um cordeiro. Uau! Separar um cordeiro. E no 14º dia o sacrifique. Se nós entendermos o contexto e o conceito de Deus para a nossa vida, Deus ele sempre vai nos fazer, amém? Nos alinhar ao querer dele. E é isso que é importante. Eu e você nos alinharmos ao poder de Deus. Por isso que o tema dessa live é saída, purificação e contagem. Porque é um combo de Deus. É um combo de Deus preparado para mim e para você. Nós saímos do Egito, nós entramos num tempo de purificação e junto com o tempo de purificação nós entramos num tempo de contagem. E é isso que nós vamos dialogar, nós vamos aprender, nós vamos estar alinhados ao propósito de Deus. Amém? E se nós estamos alinhados ao propósito de Deus, como vai dar errado? Não tem como dar errado. Só tem a dar certo. E eu quero dizer aqui para você uma coisa. 3 chaves eu separei aqui para você. Preste atenção, vamos começar. Eu quero orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco aqui, que venha discernimentos dos céus, que venham códigos dos céus, para que nós possamos adentrar ao teu profético, entendendo que o Senhor preparou um tempo poderoso para nós, um tempo triuno, sim, passagem, purificação e contagem. Um tempo onde nós temos 3 porções que vão nos fazer andar de uma forma poderosa aqui na terra. Eu creio, Pai, que quando nós entendermos tudo aquilo que o Senhor tem profeticamente para nós, nós declararemos o reino de Deus aqui na terra. Porque Jesus Cristo ele veio trazer o reino de Deus, ele veio falar do reino, ele veio cumprir tudo aquilo que o Pai tinha determinado para tempos e estações. Amém? E se Jesus veio fazer isso, e Jesus se alinhou às festas, Jesus se alinhou aos propósitos, Jesus se alinhou aos tempos e às estações do Pai, dizendo: eu não vim fazer nada de mim, mas eu vim fazer o que o Pai me enviou para fazer. Presta atenção aqui, ó. Nós, sábado passado, de sábado para domingo, foi o primeiro dia de Peça. Peça significa passagem, passar por cima. Está aqui na minha timeline no Instagram uma pregação no domingo que eu fiz aqui na festa de Peça e foi tremendo, exclusivo para nós. Está aqui disponível para você. E hoje eu quero simplesmente trazer 2 chaves. Aliás, deixa eu ver aqui quantas chaves eu tenho para nós. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A saída representa a quebra dos grilhões da escravidão. Egito é símbolo do sistema do mundo. Uau! Do pecado e da opressão espiritual. A primeira ação de Deus é tirar o povo da opressão. Escravidão. Tirar o povo da opressão.
saída da opressão, mas ainda há um caminho até a transformação. Quem pegou essa chave aí? Então nós aceitamos Jesus, saímos da opressão do mundo, entramos debaixo da graça que vem através de Jesus para nossas vidas, mas ainda tem um caminho à transformação. Eu preciso me transformar. Você precisa se transformar de dentro para fora. Mas olha como Deus é perfeito. Deus ele nos dá uns tempos e estações para que nós possamos adentrar a esses portais e ser purificado. Quando nós entendemos isso, nós somos transformados. Então vamos seguir. O Egito te veste com a identidade errada. O mundo veste as pessoas com a identidade errada. Nós, no mundo, temos a identidade de mundo. Temos a identidade do pecado, temos a identidade da devastação, temos a identidade do egoísmo, da falta de caráter. Esse é o mundo. Egito nos veste com vestes erradas. Quantos de nós tínhamos vestes erradas? E quantos de nós ainda estamos em processo de transformação? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser transformado dia após dia. Mas aí, apóstolo, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque é um tempo poderoso que nós estamos. Lembre-se, de sábado para domingo, primeiro dia de Pêssega, a festa. Agora nós vamos ver aqui, ó, segundo código. O Senhor nos chama para romper com o sistema e sermos livres para adorá-lo. Quando Deus fala com o faraó, manda Moisés falar com o faraó, Deus fala assim, ó, deixa meu povo ir me adorar. Então Deus quer ser adorado. Porque através da adoração nós somos limpos. Através da adoração nós somos purificados. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E eu preciso ser limpo através da adoração. Através da frequência celestial, onde eu adoro a um Deus único, a um Deus poderoso. No nome dele eu tenho direito a herdar aquilo que ele prometeu para mim e para minha família. Terceiro código, a saída é um ato de obediência radical. O povo teve que ser radical. O povo teve que abandonar o mundo. O povo teve que abandonar o Egito. Era radical. Eles viram 10 prodígios, eles viram maravilhas acontecendo através de Moisés. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas existiram alguns que no percurso deixaram a incredulidade e o egoísmo bater no coração. E o pior de tudo é que quando o egoísmo e a identidade de prisioneiro continua na pessoa, ela quer que outros sejam prisioneiros também. Deus fez aquilo que ele falou que ia fazer? Fez. Deus retirou o povo do Egito? Retirou. Mas era necessário o Egito sair do povo. Você pode ter aceitado Jesus como teu Salvador. Você pode ter aceitado Jesus como teu Senhor. Você pode ter ido para a igreja, feito encontros, encontro disso, encontro daquilo, conferências, congressos. Mas se o Egito não saiu de você e se o mundo não saiu de você, ainda existe uma lacuna, uma brecha para o inimigo vir, entrar, trazer 7 piores do que ele e ser pior do que foi no começo. Então, aí vem, mais uma vez eu bato nessa tecla, Deus ele dá um tempo e uma estação para que nós possamos entrar na terra prometida. É isso que Deus quer, que a gente entre na terra prometida. Será que você está pegando aí? Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, a saída é um ato de obediência radical. Não se pode negociar com o faraó, o mundo. Não tem negócio, irmão. Não tem negócio. Não tem como nós servirmos a 2 deuses. E isso é o que acontece com vários cristãos durante todo o ano. É o que tenta acontecer, o inimigo investir na minha vida também. Não é só, amém? O pessoal que está sentado. Não, é quem ministra também, principalmente os ministros. Nós precisamos todos os dias nos arrepender, entregar as nossas vestes sujas para o Senhor, para receber dele vestes novas. E esse tempo é para receber vestes novas. E vestes de quê? Não de prisioneiro mais. Não de aprisionado num sistema, mas sim de um liberto, de um livre, para ser um sacerdote adorador do Senhor nesse tempo. E aí pega a chave. Deus faz isso?
Pêssah, nós comemoramos, o povo sai do Egito, e aí Deus entra com uma palavra: se purifique. No capítulo de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, Deus fala assim, ó: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Meu Deus! Então Deus tira o povo de Israel, está no capítulo 12, começo, amém? Eu quero muito que você tenha a curiosidade de assistir a minha pregação de domingo, está aqui no Instagram e no YouTube também. Então Deus tira o povo de Israel, traz o povo, deixou de ser prisioneiro e se tornou sacerdotal, adorador, o povo sai e Deus dá um comando: agora vamos purificar a casa, vamos limpar, vamos tirar o fermento da casa. É um tempo de transformação. Mas antes disso eu quero deixar Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uau! Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez no Egito, enviando Moisés, tirando o povo, dando comandos ao povo e mostrando um tempo de terra prometida. Ó, você vai passar rápido. Vocês vão passar rápido e vão chegar na terra prometida. Apenas sigam o meu comando. Eu estou dizendo para pessoas essa noite aqui, eu estou dizendo para pessoas que estão aqui comigo, eu quero dizer para você uma coisa: passe rápido pelas situações que Deus colocar você à prova. Passe rápido dando glória a Deus, porque existe uma terra prometida, existe um tempo de galardão, existe um tempo de saúde, de prosperidade, de alinhamento com os céus. E eu quero dizer mais uma vez: o tempo é agora. Esse tempo é precioso. Então vamos lá. 7 dias comereis pães asmos, logo após que o povo saiu do Egito. No 14, vamos ler o 14. E este dia vos será por memorial, e celebrareis a festa do Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Olha, eu creio que Deus, ele nos dá um tempo profético. Assim como ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ele dá um tempo após o Pêssah, após a saída do Egito, para nós tomarmos posse realmente daquilo que ele nos deu na tirada de cada um de nós do mundo. Há um tempo profético de transformação. E esse tempo é a festa dos pães asmos. Quando vai acontecer, apóstolo? Está acontecendo. Hoje é o 3º dia. Após o Pêssah, que aconteceu de sábado para domingo, de domingo para segunda já começou os 7 dias de purificação. E quando nós entramos nesse tempo de purificação, é para nos limpar realmente do nosso eu, das nossas fragilidades, das nossas sujeiras, do nosso egoísmo. Para quê? Para herdar realmente os tesouros que nos foram dados quando saímos do Egito. Porque tudo aquilo que estava retido para você, quando você estava lá no mundo, quando eu estava no mundo, vem para nós quando nós saímos do reino das trevas e viemos para o reino de Jesus Cristo, para o reino da luz, da purificação. E a luz, ela tem uma direção para nossas vidas: nos purificar, nos limpar. Ei, eu quero ser limpo. Não rasgando as minhas vestes, eu quero ser limpo aqui no meu coração. Porque a própria Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se meu coração estiver cheio da certeza que eu fui escolhido e fui chamado
para vivenciar algo poderoso. Uma vez eu ouvi um pregador dizer assim: Deus, ele quer te abençoar. Ele abençoou o povo de Israel quando saiu do Egito. Está aqui no 12. Abençoou. Saíram como sacerdotes, da pobreza para a riqueza. Mas logo após tiveram que passar por uma purificação, 7 dias. Ele ama te abençoar? Ama te abençoar. Ele quer ver você triste? Não. Você quer fazer a obra, você quer ministrar, você quer fazer missões, você quer fazer eventos, você quer gerar a tua igreja, você quer fazer crescer a tua igreja. Tudo precisa de quê? De dinheiro. Sim ou não? Sim. E quando nós não temos dinheiro e queremos fazer alguma coisa, nós temos que clamar a Deus, falar com Deus. E Deus vai liberar. E Deus libera. Mas existe um tempo de transformação. Eu preciso estar de qualquer jeito diante do Pai? Não. Eu preciso ter purificação. Eu preciso ter palavra. Eu preciso ter jejum. E eu preciso ter santificação, me consagrando. E aí o Pai me dá direito de herdar aquilo que Ele tem para mim, que são as riquezas. E Ele me abençoa. Agora, se Ele me tira do Egito, se Ele me tira do mundo, e Ele me dá um tempo de transformação, para que as riquezas que Ele prometeu para mim venham. E eu não estou falando só de riqueza financeira, tá? Eu estou falando de riqueza na saúde, no casamento, em todas as áreas da sua vida, da tua empresa, aonde você está, amém? Aonde você estiver agora, existe uma riqueza. Olha ao seu lado, olha em volta de você. Mas muitos de nós não damos atenção para isso. Queremos sempre mais, 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 é o egoísmo. Queremos mais, mais. Temos uma casa, esquecemos que tem gente que não dorme debaixo de um teto, que dorme no relento, mas nós criticamos a casa que temos. Criticamos a cama, criticamos o sofá, criticamos a geladeira, criticamos o armário, criticamos a comida. E tem pessoas que não têm nada disso. Criticamos a cor dos olhos, criticamos a cor do cabelo, a altura, se é baixo, se é gordo, se é magro. Criticamos tudo, rejeitamos tudo, murmuramos por tudo. Esquecemos que tem pessoas que não têm o que você tem. E aí é um tempo de pureza. Aí é um tempo de purificação. Saída, purificação. A purificação fala, ó, se afaste do fermento. Sabe o que você deve fazer? Você deve entrar na tua casa, através do Espírito Santo, e olhar para aquilo que não serve mais para você. Mas com certeza vai servir para alguém. Tirar esse fermento que atrapalha a chegada de mais riqueza para você. Sabe, tem roupas no seu armário que há muito tempo você não usa. Ah, mas é uma relíquia sentimental. Querido, está lá pegando traça, está sendo ruído, está corroendo, o tecido está acabando, e você não dá para ninguém, não abençoa ninguém com aquilo que você tem. Tire esse fermento daí. Faça com que esse fermento seja um presente para alguém. Não serve mais para você? Vai servir para alguém. Então, faça uma limpeza no seu armário, faça uma limpeza nos seus assoalhos, na sua casa, faça uma limpeza geral. Tire todo esse fermento que atrapalha a chegada de riqueza, que atrapalha a chegada de bênçãos sobre a tua vida. Eu preciso me limpar todo dia, porque todo dia eu ando eu ando numa selva. O mundo é uma selva. E quando você entra no matagal, o que acontece com as suas roupas? Ficam cheias de carrapicho. Sim ou não? Sim. E eu preciso tirar os carrapichos. Eu preciso tirar as impurezas. Mas o tempo específico está aqui. Ah, poxa, mas eu não sabia disso, eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca ouvi falar que tinha uma festa de pães asmos. Sim, tem. E vai até domingo agora. São 7 dias, de domingo a domingo. 7 dias, onde você vai buscar pureza. Como você vai buscar pureza? Tendo um tempo de comunhão com o Senhor. Oração. Posso fazer jejum? Pode fazer jejum. Amém? Para você estar mais conectado ao Senhor. Porque tem pessoas que precisam fazer algo para se conectar ao Pai. E isso faz parte. Você vai se limpar daquilo que te atrapalha a sua conexão. Tudo que atrapalha a sua conexão, você tem que fazer uma limpeza, uma higienização. Amém? Para ficar o quê? Restaurado, para você ter uma conexão direta com o Pai. Corpo, alma e espírito. E isso vai fazer com que você cresça como ser humano. Isso vai fazer com que você cresça como cidadão. Isso vai fazer com que você cresça como filho de Deus, do Deus Altíssimo andando aqui na terra. Você foi chamado para andar na terra para transformar pessoas. Através do seu testemunho, através do seu caminhar, as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau, eu quero ser parecido com esse homem. Eu quero ter o Deus que ele tem. Eu quero andar na igreja que ele anda. Eu quero ouvir aquilo que ele ouve, porque ele
é diferente. Eu quero ser como essa mulher, que ela é diferente. Existe uma diferença. Mas por quê? Porque num tempo específico você saiu, ó, quem tem a chave abre portas. Num período específico, você saiu do Egito, mundo. Deus te tirou, peça, passagem. Entra pela porta de paisagem, de purificação, de pureza, de santificação, de consagração. E agora você tem 7 dias para se limpar. Para se limpar, para ter o alinhamento espiritual, mental, corporal, físico, para herdar todos os tesouros que Deus tem. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero ser profeta. Você, a partir de domingo, entrando nessa dimensão de pureza, de consagração, a partir de domingo, tudo aquilo que estava travado na sua vida vai ser liberado e você vai vivenciar coisas grandiosas, porque a transformação começou agora. Enquanto você está ouvindo a minha voz, Deus está tocando o teu coração e fazendo com que você tenha entendimento. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas aí tem uma chave, vamos lá. 1 Coríntios, versículos 5, 7 e 8. Quer ver? 1 Coríntios, vou abrir aqui a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Diz assim, ó. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Uau, aleluia, glória a Deus. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, no 8, por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Eu não posso mais ter fermento velho na minha vida. Eu não posso mais ter fermento velho na minha casa. Eu não posso mais ter fermento velho em mim. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim, querido. Porque eu preciso também. Eu necessito também. Eu não quero perder aquilo que Deus me deu até agora. Eu quero vivenciar coisas novas. Então, os tempos e as estações nos faz vivenciar coisas novas e alinhadas ao propósito de Deus. Egito, saída. Pães asmos, purificação e consagração. Uau! Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. O fermento simboliza pecado, hipocrisia, soberba, doutrinas humanas. Após sair do Egito, Deus exige purificação. Não se pode entrar na promessa com os hábitos do antigo. Não se pode entrar na promessa com hábitos antigos. Pães asmos falam de vida sem vaidade, sem máscara. Pão puro, verdadeiro, essencial. Eu não posso ter uma máscara de cristão. Eu não posso botar minha roupinha de cristão. Eu não posso botar minha biblinha debaixo do braço e ir para a igreja. Mas dentro de mim continua aquele fermento da impureza, da malícia, do pecado, do erro, da falha. Querido, Deus tem um tempo. E esse tempo é aqui e agora, é nesse momento. Domingo começou. Sábado saímos do Egito. Domingo começa a purificação. Mas aí tem uma chave. Princípios espirituais. Remova o fermento do passado. Purifique sua casa, mente e coração. Renove sua forma de pensar. Romanos 12, 2. Metanoia. Limpeza de mente, uma mente renovada, uma mente transformada. E isso, eu vou dizer algo aqui para vocês que eu estava falando hoje com uma apóstola de São Paulo, falando sobre festa bíblica, e Deus me deu uma chave, sabe? Aquela rema que desce poderosamente. Eu tenho ensinado para as pessoas
e principalmente para as pessoas que andam comigo, que caminham comigo, meus filhos na fé, os filhos espirituais da nossa igreja, que cientificamente foi comprovado que tudo que você faz ou fala durante 90 dias, 3 meses, de 21 dias a 90 dias, começa a se tornar uma verdade na sua vida. E eu estou conversando com ela espiritualmente, a Bíblia nos dá base, porque aquilo que eu falo, eu crio. Jesus disse assim, haja luz, a luz ouve ou não ouve? Então a palavra do Senhor é uma palavra de criação, para minha e para a sua vida. São remas que eu tenho que falar. Eu não posso ficar dizendo igual o povo disse de Israel. Ela é melhor lá no Egito, ela é melhor no Egito, as cebolas do Egito, ficou olhando para o Egito. O que aconteceu? Ficaram 40 anos no deserto, só murmuraram. Tem pessoas cristãs evangélicas que já viram milagres do Senhor, já viram coisas acontecendo, mas continuam murmurando. Não pegam a palavra para declarar algo poderoso, para renovar a sua mente. Não. Aí a palavra está recheada de coisas boas para nós falarmos, mas a pessoa insiste em ficar olhando para aquilo que ela não tem e esquece de agradecer pelo que ela tem. Pegou? Tá pegando? E aí o que acontece? Eu falando com ela, conversando sobre isso, mostrei espiritualmente, mostrei cientificamente a renovação. Eu mesmo estou fazendo isso. Tem alguns códigos que eu já liberei há 3 meses e aconteceram, e outros estão acontecendo, e há uma renovação, e tudo aquilo que eu declaro toda manhã, principalmente de manhã, você tem um descanso, você dorme, quando você acorda, antes de qualquer coisa na tua cama, você pega seu celular, o grupinho que você tem com o Espírito Santo, lá no WhatsApp, você tem um grupo com o Espírito Santo no WhatsApp? Eu tenho. Eu, é Espírito Santo e eu. Só coloco chaves ali, código que ele me dá. E ali eu boto as orações. E aí eu acordo, na cama mesmo, abro e começo a orar. Todas as orações que ele me deu. Todas. Para renovar a minha mente. Falo do meu casamento, falo do meu ministério, falo da minha vida, falo de mim, falo dos meus filhos. E começo a falar ali, projetar coisas boas, através de decretos. Coisas estão acontecendo, se movendo na minha vida. Então, para que eu acredite, tem que haver um mover poderoso na minha vida. E para eu passar com credibilidade para você, eu tenho que ter tido testemunho. E eu tenho testemunho. E aí, eu conversando com essa apóstola, veio uma chave do céu. Qual foi a chave do céu? A chave do céu, você já ouviu com certeza dizer, quanto mais um mentiroso fala da mentira, mais para ele se torna verdade. Quanto mais é falado uma mentira, quanto mais um mentiroso conta uma mentira, mais vezes ele conta ela com verdade, e ela se torna uma verdade para ele. E o mentiroso sabe que é uma mentira, mas ele contou tantas vezes aquela mentira, que um belo momento aquilo vai se tornar uma verdade. Você já ouviu isso? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, se a mentira, aí Deus falou comigo, meu ouvido, falou assim, agora vira a chave, Alexandre. Se a mentira contada várias vezes se torna uma verdade, a verdade contada várias vezes se torna uma promessa realizada. Uau! Aleluia! Glória a Deus! A verdade contada várias vezes se torna uma promessa realizada. Então, se eu disser todo dia que eu sou próspero, vai haver um momento que a prosperidade se aproximar de mim. Se a pessoa está doente, ela declara cura. A partir dos 21 dias, Daniel não fez um jejum de 3 semanas, de 21 dias? E quando terminou o jejum, o anjo não se apresentou a ele com a promessa, já desde o começo, e ele insistiu, ele poderia ter parado, poderia ter desistido, poderia, mas ele não desistiu. Ele ficou lá enquanto a promessa não aconteceu. Enquanto não acontecer, declare as promessas do Senhor sobre a tua vida, dia após dia. Faça com que essa verdade se transforme em uma promessa realizada. Deus quer isso para mim e para você. Meu apóstolo, pastor apóstolo, eu vou fazer quantos dias? 21 a 90 dias. Faça todo dia. Prepare decretos todo dia. E é aí que eu entro com essa chave. Além de nós sairmos do Egito,
mundo, além de nós entrarmos numa festa de pães asmos, tirando a impureza, o pecado, a intolerância, tirando tudo de perto de nós durante 7 dias, Deus ainda nos dá o tempo da contagem do Homer. Meu Deus, tudo junto, é um combo do Pai. Saída, purificação e contagem. Dentro desse período, domingo, começou a festa de pães asmos. Domingo, também começou a contagem do Homer. Você gostou dessa ou não? Você está entendendo como é que Deus tem princípio sobre a tua vida? Você está entendendo como Deus movimenta a sua vida? Domingo começa a contagem do Homer. Hoje, terça-feira, nós estamos no 3º dia. Mas, querido, por que não aprendemos isso? Por que não buscamos por isso? São códigos eternos do Pai. Quer ver? Levítico 23, 15 e 16. Eu vou ler aqui para você. Ó. Levítico. Vamos abrir aqui a Bíblia. Minha querida Bíblia. Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Levítico 15, Levítico 23, 15 e 16. Deixa eu abrir aqui com você. Quem puder anotando aí, vai anotando. Amém? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui. 23, 15 e 16. Vamos ler. Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Diz assim, ó. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, desde o dia seguinte ao sábado, sábado, pes. Do dia seguinte, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Veja bem, não se apresenta diante de Deus com mão vazia. É difícil do crente aceitar isso, né? Não é difícil? Mas está aqui, ó. No seguinte, desde o dia em que trouxerdes um molho de ofertas movidas. Inclusive, Homer significa isso. Oferta movida, oferta de amor. 7 semanas inteiras serão, no 16, até o dia seguinte, ao 7º sábado, 7 sábados depois, dá 49, faz a conta. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7º sábado. 7 sábados depois de domingo, dá 49. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Contarei 50 dias. O 50º dia é Shavuot, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, a outorga da Torá, onde a palavra se movimenta com poder. E todos chegaram ao monte, Deus respondeu com voz de chofar, com trovão e relâmpago, e todos ficaram com temor e colocaram Moisés na frente. Uau, aleluia, glória a Deus! Então a contagem do homem é para quê? Do homem. É para quê? É para nós profetizarmos para cada dia uma bênção poderosa sobre nós, sobre a nossa família. Declarar, olha, aí a ciência pensa que descobriu alguma coisa. 90 dias você vai fazer uma revolução na sua mente. É fato, mas a Bíblia já mostra isso. Se eu, hoje, no 3º dia de Homer, no 3º dia de pães asmos, eu me purifico e começo a pregar coisas poderosas sobre a minha vida, no 50º dia, eu estou debaixo do derramamento do Espírito Santo. Estavam todos reunidos em Pentecostes, e veio um vento impetuoso e veemente, e encheu aquele lugar, e línguas foram repartidas como línguas de fogo, e todos que estavam ali começaram a falar no poder de Deus. Uau, aleluia, glória a Deus! A contagem do homem é uma jornada de preparação e maturidade. Não basta ser livre, é preciso se tornar maduro para carregar o fogo da promessa, Pentecoste. Eu tenho que me libertar, me transformar para herdar. Liberdade, transformação e herança.
Uau! Ninguém recebe a herança sem ter transformação. E ninguém recebe a transformação sem ter liberdade. Liberdade, transformação e herança. Saída, purificação e contagem. Eu preciso contar coisas boas para a minha vida. Eu preciso declarar que o meu casamento está perfeito, que a minha casa está perfeita, que as minhas finanças estão perfeitas, que há um alinhamento poderoso. Eu estou debaixo de uma graça do Senhor. E eu ofertei, querido, domingo. Amém? O cordeiro, sim, fiz, junto à minha casa. Dízimo, sim, fiz. Não chego de mão vazia. Por quê? Quem tem a chave, abre a porta. Presta atenção. Aí, Deus fala assim, ó. No 16, tá? Até do dia Levítico 23. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então fareis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então veja bem, eu fiz, saí do Egito, fiz. Pães asmos, contagem do homem. No 50º dia eu me apresento de novo como uma oferta. Para quê? Para herdar um novo a partir daquele momento. Para herdar um tempo novo para o Senhor. No 17 diz assim, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento e 2 dízimas de farinha serão levados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Infelizmente tem cristão que nem primícia dá, querido. Não acredita, não anda segundo os princípios, leva cacetada na cabeça, leva cascudo na cabeça, que Deus dá um tempo precioso desse. Saída, purificação e contagem. Deus dá um tempo precioso para nós nos alinharmos para herdar a herança. Mas as pessoas só querem herdar a herança. Mas você não. Você que está me assistindo, amém? Independente se você nunca ouviu falar de contagem de homem, você nunca ouviu falar de pães asmos, você nunca ouviu falar de peça, você pensa que a Páscoa é do docinho, do coelhinho, meu querido, que vai acontecer Semana Santa, que todo mundo é catequizado desde criança sobre isso, mas não. Aconteceu a Páscoa do Senhor. O Senhor, Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascual. É o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele limpa todo o fermento de nós, através do Espírito Santo. Êxodo 19, capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Êxodo 19, versículo 1. Quem quiser, abre aí para mim. Êxodo 19, versículo 1, é isso, versículo 1. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram ao deserto do Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade, peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Uau, aleluia, glória a Deus, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meu Deus, aí Deus dá esse princípio para nós. Deus dá esse tempo precioso para nós. Um combo de Deus. Um combo que era para todas ou todos líderes estarem falando sobre esse tempo. Falamos tanto do profético, mas olha um tempo profético aqui, para ser dito, para ser falado.
Um tempo profético de estatuto perpétuo de Deus. E esse tempo profético, se todas as igrejas, se todo o povo de Deus, se eu e você, que vai me assistir, que está me assistindo, que vai me ver, que vai falar, que vai criticar, que vai concordar, que vai aprender, se nós estivéssemos unidos dentro desse profético, meu irmão, não teria nenhum tipo de palavra apocalíptica sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Infelizmente, existem vários Jonas no nosso meio. E Jonas é aquele que faz com que o barco balance e que as ondas batam no barco, porque ele é rebelde. Ele não quer fazer o que tem que fazer. E aí, porque Jonas está no barco, o barco balança, é destruído, tem que jogar coisa e um peixe come ele, querido. Porque, na verdade, joga esse Jonas fora. O Jonas que não quer fazer você aprender, o Jonas que não quer fazer você entender que o profético é isso. Saída, purificação e contagem. Entendeu? Então eu vou sair e eu vou contar essa verdade para mim mesmo todo dia. É uma verdade que tem que ser contada para mim. Porque essa verdade que vai ser contada para mim vai ser uma verdade que vou herdar a promessa. Então eu quero herdar a promessa. Então eu tenho que fazer decretos sobre a minha vida. E se eu tenho a disponibilidade de Deus, que me deu para falar 50 dias, coisas poderosas sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa, sobre aqueles que andam comigo, eu não posso perder essa oportunidade. Você concorda comigo ou não? Você está entendendo essas chaves? Hã? Cada dia da contagem é um degrau em direção ao Monte Santo do Senhor. O homem prepara o coração para o derramar do Espírito. Conecta a liberdade, Páscoa, com a capacitação, Shavuot e Pentecoste. A Páscoa simboliza cruz. Pêssah simboliza cruz, sacrifício. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, libertação do Egito espiritual. Existe um Egito espiritual que tenta nos parar todo momento, mas eis o Cordeiro de Deus que se fez em sacrifício. Então, quando eu declaro isso para a minha vida, será que Satanás tem algum poder? Não tem. Ele vai tentar investir, mas eu vou declarar. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mesmo que você é relevante e fale, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu sou um servo do Senhor, eu fui chamado e escolhido pelo Altíssimo. Aquilo que eu falo acontece, aquilo que eu declaro vai acontecer sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu sou próspero, eu tenho saúde, eu tenho vida em abundância, eu tenho riqueza sem fim, ondas de riqueza chegam a mim todos os dias de meios inesperados. Aí você vai acreditar só em coach, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu preciso todo dia declarar. Eu preciso investir tempo. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, tempo com Deus. Tempo de profetizar sobre a minha vida. E a minha mente vai começar a realizar aquilo que eu estou falando. Meu coração vai começar a ser cheio da provisão do Pai. Amém? Pães asmos, santificação. Jesus é o pão sem fermento. João 6,35. Homer, discipulado e crescimento. Dos 40 dias que Jesus ficou com os discípulos até a ascensão, e 10 dias até Pentecoste, igual 50 dias. Vou falar de novo. Dos 40 dias que Jesus ficou com os discípulos até a ascensão, depois da ressurreição, que ficou 40 dias, e 10 dias até Pentecoste, da subida de Jesus, conta 10 dias, Pentecoste. Tornam-se 50 dias. Homem, 50 dias, então não é do passado, não é do antigo, é do novo, amém? É do novo. Nesse período ele está caminhando com a gente, 40 dias caminhando com a gente, e depois que ele sobe 10 dias, Pentecoste, derramamento do Espírito Santo. Eis que virá dos céus um Consolador, e encherá todos vocês da graça e da glória do Senhor.
Atos capítulo 1, versículo 3, aparecendo-lhes durante 40 dias. Vamos ler? Atos capítulo 1, vamos ver se eu acho aqui com facilidade. Atos capítulo 1, daquilo que ficar firmado na rocha. Atos capítulo 1, está aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Opa! Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvires. Uau, aleluia, 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 aleluia. Jesus fala: fica em Jerusalém, até que do céu seja revestido. E aí, Atos 2, 10 dias depois que ele subiu, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente ao mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações, que estão debaixo do céu. O poder vem através do cumprimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Querido, nós estamos dentro de um tempo que nós devemos aplicar. Saia do Egito emocional, espiritual e financeiro. Purifique-se de pensamentos, feridas e alianças erradas. Conte os dias, avalie, cresça e prepare-se para o Pentecoste espiritual que Deus vai liberar. Quem não sai do Egito não vê o mar se abrir. Purificar é desintoxicar a alma para que o espírito floresça. A contagem não é apenas de dias, é de passos de fé. A libertação é instantânea, mas o processo é progressivo. Deus te tirou do Egito para colocar o céu dentro de você. Uau, aleluia, glória a Deus. E nesse momento, eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, uma avalanche de bênçãos do céu. Que você aproveite o terceiro dia de purificação para ser purificado. E você aproveite também o terceiro dia da contagem de Homer para andar com Jesus nesses 40 dias, para depois, quando ele ascender, se preparar para o derramar do Espírito Santo que vai acontecer no 50º dia, Shavuot. Eu quero dizer que esses códigos são verdades. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a profetizar coisas poderosas sobre você. Apóstolo, eu não sabia, mas eu posso começar a contagem hoje? Sim, me acompanha aqui nas redes sociais. Eu já tenho até o terceiro dia de Homer aqui já postado. Amanhã eu vou postar o quarto e assim consecutivamente. Todas as referências dessa contagem de Homer. E todos os dias, comece a buscar no Espírito Santo o que você deve tirar do fermento da sua vida, da sua casa, da sua família. Sabe, eu gosto muito de ministrar impartição, poder, transbordar do Espírito Santo, cura, milagres, prodígios, mas ministrar uma palavra alinhada ao profético do Pai é tremendo para mim. É extraordinário.
E eu quero dizer a você que faz parte dos céus concordar com o profético celestial. Nós queremos moldar o profético. Nós queremos estar num culto e um profeta, né, levantar as mãos e profetizar algo sobre nossas vidas. Mas Deus escreveu na palavra a profecia que todo ano se repete, todo ano se renova, todo ano tem algo novo. Amém? Você saiu, você purificou e você contou os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Lembre-se sempre, tudo que Deus te der, Ele te dá porque Ele confia que você vai fazer bom uso, ajudando o povo dele. E quando Ele fala que no 50º dia, em Shavuot, nós temos que estar com uma nova oferta, apresentar uma nova oferta a Ele, na sua igreja, seu pastor, são primícias do Senhor, entregar o melhor, faça isso. O que vai te custar? Nada. A oferta vai te custar muito, mas os milagres que vão acontecer. E as coisas que não dizem que acontecem quando uma pessoa sacrifica. Então Deus está falando. Eu estou aqui sendo o emissário do Pai. Amém? Quando saio do Egito, eu oferto. Por isso saí do Egito rico. Me purifico no deserto para herdar na terra prometida. Então eu não tenho tempo de murmurar. Eu tenho tempo de ir para Pentecostes, Shavuot. Pêssego, 50 dias, Pentecostes. Outorga da Torá, derramamento do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então se prepare. Coloque no teu coração uma primícia que você vai entregar em Shavuot. Coloque no seu coração aquilo que você vai fazer, que você quer que Deus age. E comece a declarar a partir de hoje: Senhor, eu quero dar 2 cordeiros, Senhor, eu quero dar 1 cordeiro, Senhor, eu quero entregar o meu melhor, Senhor, eu quero entregar a minha primícia, a maior primícia para o meu sacerdote que eu não entreguei até hoje. Eu quero, começa a declarar, eu vou trazer, assim vai ser, assim vai ser, assim vai ser. Finaliza sempre, assim será, assim será, assim será, assim será, assim será. Você vai ver isso acontecer na tua vida. E em Shavuot você vai entregar. E aí você vai ter testemunho para contar. Amém? O profético está acontecendo. Só não vê quem quer, quem não quer. Só não vê quem não quer. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente. Coloque sua mão de formato de receber. Eu quero impartir tudo aquilo que eu falei sobre você. Senhor, em nome de Jesus, saímos do Egito. Estamos num tempo de purificação. E estamos num tempo de contar as suas bênçãos sobre nossas vidas. Declarar, proclamar bênçãos extraordinárias, assim será sobre nossa vida. Amém? Riquezas sem fim, saúde poderosa, Pai, visão de águia, força para governo do leão, Pai, em nome de Jesus, a força de um touro selvagem. Ah, Senhor, o alinhamento da imagem e semelhança de um homem. Senhor, nós entraremos nessas dimensões, Pai, proféticas, alinhadas ao seu propósito. Muito obrigado porque o Senhor se renova. Todo ano, todo dia, toda manhã, as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. E eu quero que esse homem e essa mulher que vai assistir, que estão comigo aqui, que estão assistindo, Pai, nesse momento ao vivo, sejam cheios do Espírito Santo. E que em Shavuot, Pai, eles entendam que tudo que estão aprendendo hoje aqui, através do seu servo, comigo, Pai, todas as chaves e códigos que eu entreguei para esse homem, para essa mulher, sejam finalizados na vida deles com um testemunho poderoso. Receba na tua casa, receba no teu coração as bênçãos do Senhor, a força divina, e dê decreto sobre a tua casa, sobre o seu casamento, sobre sua vida, sobre seus filhos, porque Deus vai honrar esses decretos. Assim será em tua vida, em nome de Yeshua. Amém e amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, a Deus, a Deus. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amo vocês, compartilha, comente. Assim que eu fechar a live, eu vou salvar essa live, vai lá e dá o seu compartilhar, compartilha e dê seu comentário, faça seu comentário na live. Isso vai fortalecer o engajamento de vários outros que vão assistir. Beijo no teu coração, até terça-feira que vem, em nome de Yeshua.